perguntar só uma coisinha. Você sabe o que são e por que utilizar padrões de movimento? Provavelmente não, né? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar de forma simples e rápida. Fala aí, Stark, tudo bem? Meu nome é Bruno, criador da comunidade Stark, e hoje eu vou te mostrar o que são e por que utilizar padrões de movimento. Porque eu sei que várias e várias pessoas falam sobre padrões de movimento hoje em dia, vários profissionais que dizem ensinar treinamento funcional falam que é importante você trabalhar através de padrões de movimento, mas não te ensinam o porquê. E aí você recebe um monte de informação e fica se perguntando: tá bom, mas por que eu vou mudar para padrão de movimento se eu já faço assim? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque explicar o contexto do negócio é muito importante para que você entenda a importância disso aqui. E aí quando você entende a importância, você consegue tomar uma decisão mais assertiva, se você começa a trabalhar com padrão de movimento ou não. Porque aqui não é uma regra, tá? Aqui é a minha visão e aí você tem o caminho para seguir. E para te explicar isso, eu vou te mostrar nesse diagrama aqui, vamos dizer, nesses círculos aqui, que é de um livro chamado Comece pelo Porquê. É o seguinte, presta atenção comigo. Aqui, ó, eu vou escrever what, que significa o que, how, que significa como, e why, que significa por quê. Então, esse círculo, ele é de fora para dentro. O ideal seria a gente entender por que eu vou utilizar aquele exercício, como eu vou utilizar esses exercícios ou os padrões de movimento. Então, por que eu vou utilizar padrões de movimento, como eu vou utilizar o padrão de movimento e quais são os padrões de movimento. Só que a maioria dos profissionais só faz isso aqui, ó. Só te fala quais são os padrões de movimento. Não te ensinam nem como utilizar, que, cara, é pior ainda, e muito menos o porquê. Então a gente tem que sempre começar pelo porquê. Então aqui, ó, é o nosso primeiro passo, aqui é o nosso segundo e aqui é o nosso terceiro. Sempre de fora para dentro. Eu não lembro muito bem se é de fora pra dentro ou de dentro pra fora, mas o importante é você entender que primeiro eu entendo o porquê eu vou utilizar padrões de movimento, como eu vou utilizar e o que eu vou utilizar, quais são. Nessa aula de hoje aqui eu vou te ensinar por que utilizar padrões de movimento. Então, primeira coisa, o que são padrões de movimento? Padrões de movimento são exercícios que a gente vai levar como modelo. Então, um padrão é um modelo a ser seguido. Então, padrão de direção, padrão de beleza, padrão de corte de cabelo, enfim. A gente está sempre seguindo padrões. E o nosso cérebro, ele trabalha através de padrões, ele não trabalha através de movimento isolado. No nosso dia a dia, a gente não pensa: nossa, eu preciso movimentar meu bíceps, eu preciso movimentar o meu joelho através de extensão de joelho com força de quadríceps. A gente não pensa isso, a gente simplesmente se movimenta. Então, o cérebro pensa em movimento. Ele não pensa em musculatura individual ou articulação individual. O sistema nervoso vai pensar sempre em movimento. E desses movimentos que são capazes, que nosso corpo é capaz de realizar, existem alguns padrões. E esses são os padrões que a gente vai ter como base para reensinar os nossos alunos. São padrões naturais, tá? Todos os seres humanos nascem com esses padrões intrínsecos, ou seja, toda criança consegue agachar, ninguém ensinou ela a agachar para pegar alguma coisa no chão. Quando ela vai levantar, ela faz um padrão de levantamento terra, por exemplo, quando ela vai tirar alguma coisa do chão. Ela agacha para pegar e faz um levantamento terra para tirar do chão. Isso é natural. Hiperextensão, empurrar, puxar, tudo isso é natural do ser humano. Só que conforme a vida passa, a gente vai perdendo esses padrões, funções articulares, enfim. Então o nosso papel no treino é reensinar esses padrões. Então, como todos os padrões são naturais, todos os seres humanos vão precisar, e o sistema nervoso trabalha através de movimento, reensinar esses padrões é de extrema importância. Então aqui está um primeiro ponto. Cara, se meu aluno precisa disso, por que eu não vou trabalhar? Se é a natureza do ser humano trabalhar assim, por que eu não vou treinar isso? Se o meu aluno vai precisar desses padrões de movimento no dia a dia, e o corpo dele trabalha através de padrões de movimento, por que eu vou ficar fazendo articulação e musculatura isolada? Não tem muito sentido. E tem um outro ponto que explica o porquê, que se chama princípio SIDE. É uma abreviação aqui, tá? Princípio SIDE. E só para você ter uma ideia, eu tô gravando esse vídeo no dia 17 de agosto. Eu participei de um curso da Exos do dia 17... Peraí, deixa eu contar aqui, hoje é terça-feira, né? 16, 15, 14... Dia 12 ao dia 15, tá? O curso da Exos, que é a empresa de performance humana mais renomada no mundo. Depois você pesquisa aí. E cara, o nosso coach lá, o nosso instrutor, ele falou muito sobre esse princípio. Fiquei até feliz, inclusive. O que significa isso? Então, uma empresa que é a maior do mundo em performance humana
fala sobre isso e você ainda não tá entendendo isso aqui, não leve em consideração isso aqui, cara, você tá indo no sentido contrário. Sinto lhe informar. Então, o que é o princípio SIDE? A gente tem o S de specific, significa específico, tá? A de adaptation, significa adaptação. O I de imposed, que significa imposta ou imposto. E o D de demand. Então, a gente tem aqui specific adaptation to imposed demands. Ou seja, adaptações específicas a demandas impostas. Então, o nosso sistema, ele se adapta de acordo com as demandas que a gente impõe a ele. Então, se eu gerar uma demanda de hipertrofia, por exemplo, a gente vai ter aquela parada de supercompensação, que é um princípio do treinamento, princípio da sobrecarga e tal, mas supercompensação é onde a gente tem um aumento do nosso gasto, a gente perde e supercompensa. Então é isso aqui, ó. Tá, eu comecei aqui, aumentei trabalhando, no descanso eu perco, depleto bastante energia, só que na volta eu supercompenso, eu aumento o que eu tava. Então esse aqui é o princípio da supercompensação. Esse princípio da supercompensação é de acordo com a demanda que você vai impor ao corpo. Então se você demandar muita energia, por exemplo, da capacidade aeróbica, o teu corpo se adapta àquela capacidade aeróbica, ou seja, ele aumenta a capacidade aeróbica, ele melhora a capacidade aeróbica. Então, o que a gente tem que pensar? Se eu trabalho com o meu aluno de forma unilateral, com musculatura isolada, a adaptação que o corpo do meu aluno vai ter, que o sistema do meu aluno vai ter, é de acordo com a demanda que eu estou impondo a ele. E aí eu não estou falando só de demanda muscular, estou falando de demanda funcional também. Então, o vetor de força que eu estou trabalhando, o ângulo de movimento, cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Então, fazer a musculação tradicional, flexão de cotovelo, flexão de extensão e flexão de ombro, cara, elevação lateral, tudo isso vai ter uma transferência para o dia a dia muito baixa. Porque, como eu disse, o sistema nervoso pensa em movimento, e não em articulação e musculatura isolada. Então, no dia a dia, esse tipo de força trabalhada no treinamento tradicional não tem transferência a transferência é quase que nula. Porque a gente tem um princípio que se chama adaptações específicas a demandas impostas. Agora, quando eu trabalho através de padrões de movimento, que são movimentos naturais do corpo, movimentos que todos os seres humanos vão precisar, eu adapto de forma específica também. A transferência para o dia a dia do meu aluno vai ser muito maior. Então, se você, como profissional de educação física, que tem a função de preparar o corpo do teu aluno para as exigências do dia a dia, não se ligar nisso aqui e continuar trabalhando só musculatura isolada, cara, você não está cumprindo o teu papel. Se você trabalha com alunos que, cara, praticam algum esporte, pior ainda. Pior ainda, velho, se você não respeita esse princípio. É um princípio biológico, princípio fisiológico. E princípio não tem como você discutir, é um princípio, isso aqui nunca vai mudar. Entendeu? E eu tenho certeza que isso aqui ninguém nunca te falou. Só fica falando de, padrão, mas tá bom, por que eu preciso colocar em prática? Tá aqui, ó. E agora, como eu disse, você tem dois caminhos. Só que, cara, esse aqui faz muito mais sentido. Na minha visão e provavelmente na tua também. Fechou? Então, esse é o segredo dos padrões de movimento para você colocar em prática. E quando você entende isso aqui, cara, a chance de você triplicar o faturamento ou chegar nos 3 mil de faturamento mensal em 6 meses é muito maior, velho. Porque você está entregando o que o teu aluno realmente precisa, não somente o que ele quer. Você está fazendo o teu papel de profissional de educação física. Você não está copiando e colando ninguém. Você está entendendo princípios e colocando princípios em prática. Simplesmente assim. Você está se tornando um profissional que pensa, que tem raciocínio, e não simplesmente uma máquina que copia e cola, um robô. Disso aí o mercado já está cheio. Então se você quer se diferenciar, pensa nisso aqui para você triplicar o teu faturamento. Fechou? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Comenta aqui embaixo o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo. É nóis!